O sol escaldante de Minas Gerais derramava seus raios dourados sobre os campos de café, tingindo as folhas verdes de um brilho quase mágico. A fazenda Santa Luzia, aninhada entre colinas suaves, exalava o aroma doce dos grãos maduros misturado ao frescor da terra úmida. Era um lugar onde o tempo parecia correr mais devagar, mas, naquela manhã, algo novo estava prestes a perturbar a tranquilidade do cenário. Clara, a dona da fazenda, caminhava pelo pátio principal, o vestido leve. Aos 35 anos, ela era uma figura que combinava força e graça, como uma rainha em seu reino de café. Sua pele clara reluzia sob o sol, quase como se absorvesse a luz, destacando cada curva de seu corpo esguio. Os cabelos castanhos, presos em um coque frouxo, deixavam à mostra o pescoço longo e delicado, onde uma gota de suor escorria lentamente, traçando um caminho que parecia convidar olhares. Seus olhos, profundos como lagos escuros, guardavam uma mistura de determinação. Clara havia transformado a fazenda em um império após a morte do marido 5 anos antes. Sozinha, ela enfrentara dívidas, trabalhadores desleais e o peso de ser uma mulher à frente de um negócio em uma região onde homens ainda ditavam as regras. Mas ali, entre os pés de café e o canto dos pássaros, ela reinava absoluta. Seu corpo, moldado por anos de trabalho árduo, movia-se com uma elegância natural. O vestido, colado à pele pelo calor, revelava a silhueta de seus seios firmes e a cintura fina. Cada passo que dava ecoava autoridade, mas sob aquela fachada havia um vazio que ela escondia até de si mesma. As noites eram longas, e o silêncio da casa principal, com suas paredes de madeira polida, parecia amplificar a solidão que a envolvia como uma sombra. Naquela manhã, enquanto inspecionava os campos, Clara avistou um vulto se aproximando pelo caminho de terra que cortava a fazenda. Era um jovem, alto e de ombros largos, caminhando com passos firmes, mas sem pressa. O chapéu de palha em sua cabeça projetava uma sombra sobre o rosto. Ele carregava uma mochila surrada nas costas, e a camisa de algodão, manchada de poeira, grudava-se ao corpo, delineando os músculos rijos de quem estava acostumado ao trabalho pesado. Clara parou, cruzando os braços, os olhos estreitados enquanto o observava. O calor fazia o ar tremular ao redor dele, como se o próprio sol reconhecesse sua energia. "Bom dia, senhora", disse o jovem, tirando o chapéu ao se aproximar. Sua voz era grave, mas carregava uma suavidade que contrastava com sua aparência robusta. "Meu nome é Mateus. Vim oferecer meus serviços." Clara ergueu uma sobrancelha, analisando-o de cima a baixo. A pele bronzeada dele brilhava com uma fina camada de suor, e os olhos castanhos, claros como mel sob a luz do sol, fitavam-na com uma honestidade desconcertante. Havia algo nele que a intrigava, uma mistura de humildade e confiança que não era comum nos homens que costumavam aparecer por ali. As mãos grandes, calejadas, seguravam o chapéu com firmeza, e os antebraços, expostos pelas mangas dobradas. Ele era jovem, talvez uns 24 anos, mas sua postura sugeria uma maturidade forjada por dificuldades. "E o que você sabe fazer, Mateus?" perguntou Clara, a voz firme mantendo a distância que usava com todos os estranhos. Ela inclinou a cabeça, o movimento fazendo uma mecha de cabelo escapar do coque e roçar sua clavícula. "Tudo o que precisar de força, paciência ou cuidado, eu faço", respondeu ele sem desviar o olhar. "Já trabalhei em fazendas de café, cuidei de plantações, consertei cercas, carreguei sacas. Não tenho." A fazenda precisava de mãos extras, mas algo naquele jovem a deixava inquieta. Não era desconfiança, era outra coisa. Algo que fazia seu peito apertar de um jeito que ela não sentia há anos. Ela desviou os olhos, fingindo estudar o horizonte, e disse: "Vamos ver se você é tão bom quanto diz. Comece organizando o depósito de grãos. Está uma bagunça." Mateus assentiu, um leve sorriso curvando seus lábios. "Obrigado pela chance, dona Clara." Ele colocou o chapéu de volta e seguiu em direção ao depósito. Clara o observou por um instante, notando como a camisa se esticava sobre suas costas largas enquanto ele caminhava. Sacudiu a cabeça, repreendendo-se mentalmente, e voltou para suas tarefas. O dia passou rápido, com o sol subindo ao zênite e transformando a fazenda em um forno. Clara supervisionava os trabalhadores, dando ordens com a precisão de quem conhecia cada canto da terra.
mas, a cada hora, seus olhos traíam-na procurando Mateus. Ele trabalhava incansavelmente, movendo sacas pesadas com facilidade, o suor escorrendo em um momento ontem enquanto empilhava sacas no depósito. Ele tirou a camisa, jogando-a sobre um caixote. O torso nu, bronzeado e esculpido pelo trabalho, reluzia sob o sol. Cada movimento fazia os músculos de seus ombros e braços se contraírem. E Clara, que passava por ali, parou por um segundo a mais do que pretendia. O calor do meio-dia parecia se intensificar dentro dela, e ela apertou os lábios, forçando-se a desviar o olhar. "Está indo bem, Mateus?" perguntou ela, a voz mais seca do que gostaria, tentando recuperar o controle. Ele se virou. Sim, dona Clara. O depósito já está quase organizado. Quer que eu faça mais alguma coisa? A proximidade dele a desarmou por um instante. O cheiro de terra e suor que vinha dele era estranhamente atraente, e os olhos claros pareciam enxergar além da fachada que ela tão cuidadosamente mantinha. "Por enquanto, continue aí", disse ela, virando-se rapidamente para não prolongar o momento. "E vista a camisa. Não quero você se queimando nesse sol." Mateus riu baixo, um som quente que ecoou no peito. Ele pegou a camisa, mas antes de vesti-la, seus olhos encontraram os dela por uma fração de segundo, e havia algo ali, uma faísca, um desafio silencioso. Clara passou o resto da tarde inquieta, dividida entre suas responsabilidades e os pensamentos que insistiam em voltar a Mateus. Ela não era mulher de se deixar levar por impulsos. Após a morte do marido, havia aprendido a ser fria, a manter o coração trancado. Mas aquele jovem, com sua força bruta e olhar sincero, parecia. Ela caminhava pelos campos, os pés afundando na terra macia, enquanto tentava se convencer de que era apenas curiosidade, nada mais. Afinal, ele era apenas um trabalhador, alguém que provavelmente partiria em algumas semanas, como tantos outros. No fim da tarde, o sol começava a se pôr, pintando o céu de tons alaranjados e rosados. Clara estava na varanda da casa principal, um copo. Ele havia terminado o trabalho no depósito e agora caminhava em direção a ela, a camisa aberta no peito, revelando a pele bronzeada e o contorno firme do abdômen. O vento quente bagunçava seus cabelos castanhos, e ele parecia alheio ao efeito que causava. Clara sentiu o coração acelerar, mas manteve a postura ereta, o queixo erguido. "Terminei o depósito, dona Clara", disse ele parando a poucos passos dela. "Está tudo organizado, como pediu. Quer que eu comece outra coisa amanhã?" Ela tomou-lhe um gole de água, usando o gesto para ganhar tempo. "Amanhã começamos cedo. Temos sacas para carregar para o mercado." Ele assentiu, mas não se moveu imediatamente. Seus olhos a estudaram por um momento, e Clara sentiu um calor subir pelo pescoço. "Obrigado por me dar uma chance", disse ele, a voz mais baixa agora, quase íntima. "Não vou decepcionar." "Espero que não", respondeu ela, tentando soar indiferente. Mas a rouquidão em sua voz atraiu. Ela virou o rosto, fingindo observar o horizonte, mas ainda podia sentir o peso do olhar dele. Mateus deu um passo para trás, como se respeitasse o espaço. Ele virou-se e caminhou em direção ao alojamento dos trabalhadores, a silhueta alta desaparecendo na penumbra do entardecer. Clara ficou ali, o copo ainda na mão, o coração batendo mais rápido do que gostaria. O vento trouxe o aroma dos pés de café, misturado ao eco da presença de Mateus. Ela fechou os olhos por um instante, tentando apagar a imagem dele. O suor brilhando na pele, os músculos tensos, o olhar que parecia enxergar através dela. Mas quando abriu os olhos, a sensação permaneceu. Lentamente, ela levou o copo aos lábios, bebendo água de água fresca, enquanto seus olhos se perdiam na direção onde Mateus havia desaparecido, o crepúsculo envolvendo-a em um silêncio carregado de promessas. O crepúsculo havia dado lugar a uma noite morna, com o céu salpicado de estrelas que piscavam como segredos não contados. Clara ainda estava na varanda da casa principal, o copo de água agora vazio repousando em suas mãos. O eco do boa noite de Mateus reverberava em sua mente, acompanhado pela imagem dele se afastando. O vento suave trazia o perfume adocicado dos pés de café, mas não conseguia apagar com a inquietação que se agitava em seu peito. Ela se levantou,
os pés descalços tocando o assoalho de madeira polida, e entrou na casa, fechando a porta com um clique suave. No silêncio do quarto, deitou-se na cama ampla, mas o sono não vinha. Seus pensamentos giravam em torno daquele jovem. O jeito como ele movia os ombros ao carregar sacas, a curva sutil de seus lábios quando sorria, o olhar que parecia atravessar as barreiras. Clara virou-se na cama, o lençol leve roçando sua pele, e tentou se convencer de que era apenas a novidade de um rosto novo na fazenda. Mas no fundo, sabia que era mais do que isso. Na manhã seguinte, o sol nasceu com uma intensidade que prometia outro dia abrasador. Clara acordou cedo, como sempre, e vestiu um vestido de algodão azul claro, o tecido fresco abraçando sua silhueta de forma que destacava a curva delicada de seus quadris. Ela penteou os cabelos, deixando-os soltos. As ondas castanhas caindo ao sair para o pátio, já podia ouvir o burburinho dos trabalhadores começando o dia. O aroma de café torrado vinha da cozinha comunitária, misturando-se ao som dos pássaros que voavam entre os pés de café. Clara caminhou até o galpão, onde as sacas seriam preparadas para o mercado. Seus passos firmes, mas o coração carregando uma leve ansiedade. Ela sabia que encontraria Mateus ali. Ele estava lá já trabalhando, empilhando saco. A camisa de algodão, agora limpa, estava com as mangas dobradas até os cotovelos, revelando os antebraços fortes, bronzeados pelo sol. O suor começava a se formar em sua testa, e ele enxugava o rosto com o dorso da mão, o gesto simples carregado de uma naturalidade que prendia o olhar. Quando viu Clara, Mateus parou por um instante, endireitando o corpo. "Bom dia, dona Clara", disse, a voz quente, com um toque de respeito que parecia genuíno. "Bom dia, Mateus", respondeu ela mantendo a compostura, mas sentindo um calor subir pelo pescoço. "Quase todas", disse ele apontando para a pilha organizada. "Falta só ajustar algumas cordas. Quer que eu carregue o caminhão agora?" Clara assentiu, mas, em vez de se afastar, ficou ali, observando enquanto ele voltava ao trabalho. Cada movimento dele era preciso, as mãos grandes amarrando as cordas com destreza, os músculos dos braços se contraindo sob a pele. Ela tentou se concentrar nas tarefas do dia, mas seus olhos continuavam voltando para ele. Quando Mateus se abaixou para pegar uma saca, a camisa subiu ligeiramente, revelando a linha firme de sua cintura. Clara desviou o olhar, repreendendo-se mentalmente, mas o calor em seu rosto não diminuía. Ao longo do dia, os caminhos de Clara e Mateus se cruzaram mais vezes do que ela gostaria de admitir. Em um momento, enquanto ela passava instruções aos trabalhadores, Mateus apareceu carregando uma caixa de ferramentas para consertar uma cerca quebrada. Ele se aproximou para perguntar onde guardar o material, e ao fazê-lo, seus dedos roçaram. O toque foi breve, quase imperceptível, mas suficiente para fazer o ar parecer mais denso. Clara segurou a respiração, os olhos encontrando os dele por um instante antes de ela se virar, fingindo ajustar os papéis em suas mãos. "Guarde no galpão", disse, a voz mais firme do que sentia. Mateus assentiu, mas havia um brilho em seus olhos, como se ele tivesse notado a hesitação dela. Ele se afastou e Clara sentiu o coração martelar no peito, uma mistura de irritação consigo mesma e algo mais profundo. O dia seguiu com o ritmo intenso da fazenda. Clara supervisionava a colheita, caminhando entre os pés de café, o vestido colado à pele pelo calor. O sol castigava, mas ela não se deixava abater, dando ordens com a autoridade de quem conhecia cada detalhe do negócio. No entanto, a presença de Mateus era uma distração constante. Ele parecia estar em todos os lugares, ajudando a carregar sacas, consertando uma bomba d'água. Até mesmo sua risada grave e contagiante chegava até Clara, fazendo-a parar por um momento, os lábios entreabertos como se quisesse absorver aquele som. No meio da tarde, um incidente pequeno mudou o tom do dia. Uma das máquinas de beneficiamento de café travou, e os trabalhadores se reuniram para tentar resolver o problema. Clara, com as mãos na cintura, observava enquanto dois homens mexiam nas engrenagens, sem sucesso. Mateus se aproximou, limpando as mãos em um pano. "Posso dar uma olhada?" Clara ergueu uma sobrancelha, mas fez um gesto para que ele prosseguisse. Mateus se abaixou, examinando a máquina com atenção. Seus dedos, calejados mas precisos,
mexiam nas peças. Em poucos minutos, ele encontrou o problema: uma engrenagem desalinhada. Com um movimento rápido, ajustou a peça e a máquina voltou a funcionar, o ronco constante enchendo o ar. Os outros trabalhadores murmuraram, impressionados, e Clara não pôde evitar um leve sorriso. Boa, Mateus, disse ela, cruzando os braços. Ele se levantou, enxugando o suor da testa, e seus olhos encontraram os dela. Tento dar meu melhor, dona Clara. Havia um tom brincalhão em sua voz, mas também algo mais. Algo que fez o estômago de Clara dar um salto. Enquanto o dia avançava, os trabalhadores começaram a notar a presença constante de Mateus. Alguns, como o velho Zé, um capataz leal, aprovavam a dedicação do jovem. Mas outros, como Carlinhos, um trabalhador mais jovem e falante, começaram a sussurrar entre si. Esse Mateus está querendo impressionar a patroa, hein? Disse Carlinhos. Acha que vai virar o rei da fazenda? As palavras chegaram aos ouvidos de Clara, que estava passando pelo refeitório. Ela parou por um instante, os lábios apertados, mas não disse nada. A ideia de que Mateus pudesse estar sendo julgado por sua proximidade com ela a irritava, mas também a fazia questionar seus próprios sentimentos. Será que estava sendo óbvia demais? Será que os outros percebiam o modo como seus olhos o seguiam? Ela balançou a cabeça, decidida a manter a distância. Quando o sol começou a se pôr, uma chuva inesperada caiu sobre a fazenda, as gotas grossas tamborilando nos telhados de zinco. Os trabalhadores correram para cobrir as sacas de café, e Clara se juntou a eles, o vestido agora colado ao corpo, delineando cada curva de sua silhueta. Mateus estava lá, subindo em uma escada para ajustar uma lona sobre o depósito. A chuva escorria por seu rosto, a camisa encharcada aderindo ao peito e aos braços. Clara, segurando uma corda para ajudar, não pôde evitar observar o modo como a água escorria por sua nuca, pingando até a cintura. Mateus, cuidado aí em cima, gritou ela, tentando soar autoritária, mas a voz saiu mais suave do que pretendia. Ele olhou para baixo, os cabelos molhados caindo sobre a testa, e sorriu. Não se preocupe, dona Clara. Já fiz isso antes. Mas o vento soprou forte, fazendo a lona balançar, e Mateus quase perdeu o equilíbrio. Clara segurou a escada instintivamente. Seus dedos apertaram. Quando a lona finalmente foi fixada, Mateus desceu, os pés tocando o chão com um som abafado. Ele estava tão próximo que Clara podia sentir o calor que emanava de seu corpo, mesmo sob a chuva fria. Obrigado por segurar essa queteçada, disse ele, a voz rouca, os olhos fixos nos dela. Clara abriu a boca para responder, mas as palavras não vieram. A chuva escorria por seu rosto, colando os cabelos ao pescoço, e o vestido molhado revelava a curva suave de seus ombros. Mateus estendeu a mão, oferecendo um pano que havia tirado do... Ela pegou o pano, os dedos roçando os dele, e o toque, embora breve, pareceu incendiar algo dentro dela. Seus olhos se encontraram, e por um momento, o mundo ao redor, a chuva, os trabalhadores, o barulho da fazenda, desapareceu. Havia apenas ele, com a camisa grudada ao corpo, os olhos brilhando com algo que ela não ousava nomear, e ela, com o coração batendo tão alto que temia que ele pudesse ouvir. Eu preciso verificar as sacas, disse Clara, virando-se. Ela caminhou rápido em direção ao depósito, os pés chapinhando na lama, enquanto tentava ignorar o calor que subia por seu corpo. Mas ao entrar no galpão, ela parou, encostando-se na parede de madeira, o peito subindo e descendo com respirações pesadas. O pano em suas mãos ainda carregava o cheiro dele. Terra, suor, algo inconfundivelmente masculino. Clara fechou os olhos, o coração em guerra com a razão, enquanto a chuva continuava a cair lá fora, cada gota ecoando o pulso. A chuva havia cessado, deixando para trás um ar úmido e fresco que carregava o perfume terroso dos campos de café. Clara ainda estava no galpão, o pano de Mateus apertado entre suas mãos, o coração pulsando com uma intensidade que a fazia sentir-se viva e vulnerável ao mesmo tempo. O som das gotas pingando do telhado ecoava no silêncio, misturando-se ao tumulto interno que ela tentava, sem sucesso, reprimir. A imagem de Mateus, com a camisa encharcada colada ao corpo e os olhos que pareciam desvendar cada... Ela respirou fundo, alisando o vestido ainda úmido contra a pele,
e decidiu que precisava se recompor. Não podia permitir que um momento de fraqueza abalasse a fortaleza que havia construído ao longo dos anos. Com passos decididos, ela deixou o galpão, o pano dobrado cuidadosamente no bolso, como se carregasse um pedaço dele consigo. A manhã seguinte trouxe um céu limpo, com o sol subindo. Clara acordou com uma determinação renovada, vestindo uma blusa leve de mangas compridas e uma saia longa que roçava os tornozelos, o tecido fluido acompanhando seus movimentos com graça. Ela se olhou no espelho, ajustando os cabelos em um rabo de cavalo alto, e prometeu a si mesma manter a distância de Mateus. Ele era um trabalhador, nada mais, e ela precisava se concentrar na fazenda, nos negócios. Mas ao sair para o pátio, a primeira coisa que viu foi ele, carregando uma pilha de caixotes para o armazém, o corpo inclinado sob o peso, mas movendo-se com uma facilidade que parecia desafiar a gravidade. A blusa dele, aberta no primeiro botão, deixava entrever o contorno firme do peito, e Clara sentiu um aperto no estômago, sua resolução vacilando como uma folha ao vento. Bom dia, dona Clara, disse Mateus ao perceber sua presença, endireitando-se com um sorriso que iluminava seus olhos castanhos. O carregamento para o mercado tá quase. Ela cruzou os braços, forçando uma expressão neutra. Está bem, Mateus. Só garanta que tudo esteja no lugar. Não quero atrasos. Sua voz saiu mais fria do que pretendia, mas ele apenas assentiu, sem parecer afetado, e voltou ao trabalho. Os dias que se seguiram foram uma dança delicada de evitação e inevitabilidade. Clara mergulhou nas tarefas da fazenda, supervisionando a colheita, negociando com fornecedores e revisando os livros de contabilidade até altas horas. Mas Mateus estava sempre lá. Ele trabalhava com uma dedicação que impressionava até os trabalhadores mais antigos, consertando cercas, ajustando máquinas e até ajudando a cuidar de um cavalo doente no estábulo. Sua energia parecia inesgotável, e sua risada, que ecoava pelo pátio durante os intervalos, tinha o poder de fazer Clara parar, mesmo que por um segundo, para ouvir. Foi numa dessas tardes, enquanto Clara caminhava pelos campos para verificar a qualidade dos grãos, que ela ouviu um barulho estranho vindo da direção do depósito principal. Um estrondo, seguido por gritos abafados. Correndo até lá, encontrou vários trabalhadores reunidos, apontando para uma cerca quebrada e sacas de café espalhadas pelo chão. Foi vandalismo, dona Clara! Exclamou Zé, o capataz, com o rosto vermelho de raiva. Alguém cortou a cerca e jogou as sacas na lama. Clara sentiu um frio na espinha. Não era a primeira vez que a fazenda enfrentava problemas, mas algo naquela destruição parecia pessoal. Ela examinou a cerca, os corpos. Quem fez isso? Perguntou, a voz firme, mas os olhos percorrendo os rostos dos trabalhadores em busca de respostas. Antes que alguém pudesse responder, Mateus se aproximou, limpando as mãos em um pano. Eu vi pegadas na terra, dona Clara. Vão até o limite da fazenda, perto do riacho. Quem fez isso não é de fora, conhece o terreno. Sua voz era calma, mas havia uma dureza em seus olhos que Clara não tinha visto antes. Então vamos seguir as pegadas, disse ela sem hesitar. Zé, organize os homens. Mateus, você vem comigo. Eles partiram em grupo. O sol estava alto e o calor fazia o ar tremular, mas Clara mantinha o passo firme, a saia roçando as pernas enquanto caminhava ao lado de Mateus. Ele seguia em silêncio, os olhos atentos ao chão, o corpo tenso como um predador à espreita. A proximidade dele a perturbava, mas o perigo iminente a forçava a se concentrar. As pegadas os levaram até uma clareira perto do riacho, onde encontraram sinais de um acampamento recente, cinzas de uma fogueira, latas vazias e um pedaço de corda idêntico ao usado na fazenda. João, murmurou, o nome escapando como um veneno. Quem é João? Perguntou Mateus, a voz baixa mas carregada de curiosidade. Clara hesitou, os olhos fixos no horizonte. Um ex-gerente demitia ele há 2 anos por roubar grãos e ameaçar os trabalhadores. Ele jurou que se vingaria. Ela virou-se para Mateus, o rosto endurecido. Parece que ele voltou. Mateus assentiu, os punhos cerrados. Se ele aparecer de novo, não vai ser tão fácil para ele. Havia uma promessa em suas palavras, uma determinação que fez Clara. Naquela noite, a fazenda estava em alerta. Clara reuniu os trabalhadores,
dando ordens para reforçar as cercas e manter turnos de vigia. Mateus se ofereceu para o primeiro turno, e embora Clara quisesse protestar, algo no olhar dele a fez ceder. Ele passou a noite patrulhando os limites da fazenda, uma lanterna na mão, o corpo alerta sob a luz prateada da lua. Clara, da janela de seu quarto, observava a silhueta dele movendo-se na escuridão, o coração apertado por uma mistura de gratidão e algo mais. Algo que ela ainda se recusava. Na madrugada seguinte, um grito cortou o silêncio, vindo do depósito. Clara pulou da cama vestindo um hobby às pressas e correu para o pátio. Lá encontrou Mateus enfrentando dois homens encapuzados, que haviam derrubado mais sacas e tentavam fugir. Eles seguravam um deles pelo colarinho, o outro já correndo em direção ao mato. "Para-me!" gritou Mateus, a voz como um trovão. Mas o segundo homem desapareceu na escuridão. Clara chegou a tempo de ver Mateus soltar o homem, que caiu no chão, gemendo. "Fala quem mandou vocês!" exigiu ele. O homem balbuciou algo sobre João antes de tentar fugir, mas Mateus o segurou até os outros trabalhadores chegarem para contê-lo. Quando a confusão se acalmou, Clara se aproximou, os olhos arregalados ao notar um corte superficial no braço de Mateus, o sangue manchando a manga rasgada. "Você tá machucado?" disse ela, a voz tremendo apesar de sua tentativa de soar firme. "É só um arranhão", respondeu ele, mas sua expressão suavizou ao ver a preocupação no rosto dela. "Não se preocupe, dona Clara. Eles não vão voltar tão cedo." Ela balançou a cabeça. "Não vou deixar você assim." Sem esperar resposta, ela o guiou até a casa principal, onde a luz suave de uma lamparina iluminava a sala. Clara pegou uma caixa de primeiros socorros, sentando-se ao lado dele em um banco de madeira. O silêncio entre eles era pesado, quebrado apenas pelo som da respiração de Mateus, ainda ofegante após o confronto. Ela mergulhou um pedaço de algodão em álcool, aproximando-se para limpar o corte. Seus dedos roçaram a pele quente dele. O braço de Mateus era firme, os músculos tensos sob seus toques, e ela se pegou demorando mais do que o necessário, os olhos fixos no corte como se fosse a única coisa que importava. Mas, quando ergueu o olhar, encontrou os olhos dele, intensos, observando-a com uma atenção que fazia seu coração disparar. "Você não precisava se arriscar assim", disse ela, a voz quase um sussurro, enquanto aplicava um curativo. "Podia ter se machucado feio." Mateus inclinou a cabeça, um meio sorriso curvando seus lábios. "Não podia. Isso aqui é mais do que uma fazenda, não é?" As palavras dele a pegaram desprevenida, tocando uma parte dela que ela mantinha escondida. Clara baixou as mãos, o curativo concluído, mas seus olhos permaneceram presos aos dele. A lamparina projetava sombras suaves no rosto de Mateus, destacando os contornos angulosos de sua mandíbula e a sinceridade em seu olhar. Por um instante, ela quis tocar seu rosto, traçar a linha de sua bochecha com os dedos, mas se conteve. "Você é diferente, Mateus", murmurou ela, quase sem perceber, as palavras escapando antes que pudesse detê-las. Ela se levantou abruptamente, virando-se para guardar a caixa de primeiros socorros, o coração batendo tão alto que temia que ele pudesse ouvir. "Vá descansar. Amanhã temos muito o que fazer." Mateus se levantou, respeitando o espaço que ela impunha, mas seus olhos não deixaram os dela. "Boa noite, dona Clara", disse, a voz baixa carregada de algo que ela não ousava interpretar. Ele saiu, a porta fechando-se suavemente atrás dele. Ela ficou ali, parada, as mãos tremendo enquanto guardava os suprimentos. O calor do toque dele ainda parecia pulsar em seus dedos, e pela primeira vez em anos, Clara sentiu o peso de sua solidão como uma âncora, puxando-a para um abismo de desejos que ela não sabia como enfrentar. Lentamente, ela caminhou até a janela, os olhos fixos na escuridão onde Mateus havia desaparecido, o brilho da lua refletindo em seu rosto. A luz da lua desenhava sombras prateadas no chão de madeira da casa principal, enquanto Clara permanecia junto à janela, os olhos perdidos na escuridão onde Mateus havia sumido. O eco de sua voz, grave e carregada de promessas não ditas, o toque de seus dedos, quente e firme, parecia ter deixado uma marca invisível em sua pele, e ela apertou os braços contra o corpo, como se pudesse conter o turbilhão que crescia dentro de si.
A fazenda Santa Luzia, com seus campos de café e o murmúrio distante do riacho, parecia segurar o fôlego, aguardando o que viria a seguir. Clara fechou a cortina com um movimento brusco, como se pudesse bloquear não apenas a noite, mas também os sentimentos que ameaçavam derrubar suas defesas. Ela precisava manter o controle, mas pela primeira vez em anos, o amanhecer trouxe um céu tingido de tons suaves de rosa e dourado, mas a tranquilidade era apenas aparente. Clara acordou com o corpo tenso, os sonhos da noite fragmentados por imagens de Mateus, seu olhar intenso, o contorno forte de seus ombros, o calor de sua presença. Ela escolheu uma blusa de linho bege e uma saia longa de tons terrosos, o tecido leve abraçando suas curvas com uma elegância discreta. Ao se olhar no espelho, notou o rubor em suas bochechas. Determinada a não se deixar abalar, desceu para o pátio, onde o trabalho já começava a ganhar vida. O aroma dos grãos de café se misturava ao som dos trabalhadores, mas seus olhos, quase por instinto, procuraram Mateus. Ele estava no galpão, ajustando uma das máquinas de beneficiamento, os movimentos precisos e confiantes. A camisa, aberta no colarinho, deixava à mostra a pele bronzeada de seu pescoço, e o suor brilhava em sua testa, dando-lhe um ar. Quando ele ergueu o olhar e a viu, um sorriso sutil curvou seus lábios, e Clara sentiu o chão sob seus pés parecer menos firme. "Bom dia, dona Clara", disse ele, limpando as mãos em um pano. "A máquina está pronta. Quer que eu comece a carregar as sacas?" Ela assentiu, mantendo a voz firme. "Sim, Mateus, e chame o Zé para ajudar. Quero tudo pronto antes do meio-dia." Mas, enquanto falava, seus olhos traíram-na, demorando-se na linha de sua mandíbula, no modo como os músculos de seus... Ela virou-se rapidamente, caminhando em direção aos campos, o coração batendo em um ritmo que não podia ignorar. Os dias seguintes foram uma batalha silenciosa entre o dever e o desejo. Clara tentava se ocupar com as demandas da fazenda, reuniões com compradores, inspeções nos campos, ajustes nos turnos dos trabalhadores, mas cada encontro com Mateus, por mais breve que fosse, parecia ele estava em toda parte, carregando sacas com uma força que fazia os outros trabalhadores parecerem frágeis, rindo com os colegas durante o almoço, ou parando para ajudar um novato com uma tarefa. Sua presença era como uma corrente invisível, puxando-a para mais perto, mesmo quando ela tentava resistir. Uma tarde, enquanto Clara verificava os estoques no armazém, Mateus apareceu para entregar um relatório de produção. O espaço era pequeno, com o cheiro doce dos grãos enchendo o ar. Ele entregou os papéis, seus dedos roçando os dela por um instante, e Clara sentiu um calor subir por seu braço, como se o toque tivesse acendido uma faísca. "Desculpe, dona Clara", disse ele, mas o tom de sua voz não parecia exatamente arrependido. Seus olhos, brilhando sob a luz fraca do armazém, seguraram os dela, e por um momento nenhum dos dois se moveu. "Está tudo bem", murmurou ela, mas sua voz saiu mais suave do que pretendia. Ela deu um passo para trás, tentando recuperar o espaço, mas o ar entre eles parecia... Mateus não disse nada, apenas assentiu e saiu, deixando com o coração disparado e os papéis apertados contra o peito. Naquela noite, a lua cheia banhava a fazenda com uma luz quase mágica, transformando os campos de café em um mar de prata. Clara, incapaz de dormir, saiu para a varanda vestindo apenas uma camisola leve de algodão, o tecido fino roçando sua pele como uma carícia. O silêncio da noite era quebrado apenas pelo canto dos grilos e pelo murmúrio do vento. Ela sentou-se em uma cadeira de madeira, os braços envolvendo os joelhos, e deixou. Ele era jovem, vibrante, cheio de uma energia que a fazia lembrar de quem ela havia sido antes da dor e da responsabilidade a endurecerem. Mas ele também era um risco, uma ameaça à ordem que ela havia imposto a si mesma. Ela não percebeu, quando ele se aproximou, os passos silenciosos na terra macia. "Dona Clara?" A voz dele, grave e suave, a fez erguer o rosto, o coração pulando no peito. Mateus estava ali, a poucos passos, a camisa desabotoada no... A luz da lua desenhava sombras em seu rosto, destacando os traços fortes e os olhos que pareciam enxergar além de suas palavras. "Você não deveria estar aqui", disse ela, mas a voz saiu fraca,
quase um sussurro. Ela se levantou, o movimento fazendo a camisola deslizar ligeiramente, revelando a curva suave de seu ombro. Eu sei, respondeu ele, dando um passo à frente. Mas vi a senhora aqui, sozinha, e não consegui ficar longe. Havia uma honestidade crua em suas palavras. Eles ficaram em silêncio, o espaço entre eles diminuindo como se uma força invisível os puxasse. Clara sentiu o calor do corpo dele, o cheiro de terra e algo mais, algo que era só dele. Seus olhos se encontraram e nela, o desejo que vinha reprimindo explodiu como uma onda. Sem pensar, ela ergueu a mão, os dedos traçando a linha de sua bochecha, sentindo a textura áspera de sua pele sob o toque. Mateus segurou sua mão, mantendo-a contra seu rosto, e o contato foi como uma chama. Ele se inclinou, e o beijo que veio foi lento, quase hesitante, como se ambos temessem cruzar uma linha da qual não havia volta. Mas, quando os lábios de Clara se abriram, convidando-o, o beijo se aprofundou, tornando-se uma dança de fome e ternura. As mãos de Mateus deslizaram para sua cintura, puxando-a para mais perto, o tecido fino da camisola pouco fazendo para esconder o calor de seus corpos. Clara sentiu-se derreter contra ele, as pernas fracas, o coração. Eles se entregaram um ao outro ali, sob a luz da lua, em um momento que era ao mesmo tempo proibido e inevitável, uma fusão de almas que buscavam consolo na escuridão. Quando finalmente se separaram, ofegantes, Clara apoiou a testa contra o peito dele, sentindo o pulsar rápido de seu coração. Isso não deveria ter acontecido, murmurou ela, mas suas mãos ainda seguravam os braços dele, como se temesse soltá-lo. Mas aconteceu, disse Mateus, a voz rouca, os dedos traçando círculos suaves em. Ela ergueu o rosto, os olhos brilhando, com uma mistura de medo e desejo. Antes que pudesse responder, um som distante, o latido de um cão da fazenda, quebrou o encanto. Clara se afastou, ajustando a camisola, o rosto quente. Volte para o alojamento, Mateus. Não podemos. Não agora. Ele hesitou, mas assentiu, respeitando o espaço que ela precisava. Boa noite, dona Clara, disse a voz carregada de emoção, antes de se virar e desaparecer na noite. Clara ficou na varanda, os braços cruzados. A lua, alta e indiferente, parecia zombar de sua fraqueza, mas também a envolvia em uma calma estranha, como se reconhecesse o que ela havia feito. Ela voltou para dentro, fechando a porta com um clique suave, mas ao deitar-se, o vazio que antes a consumia havia sido substituído por algo novo, uma chama que, uma vez acesa, não seria facilmente apagada. Na escuridão do quarto, ela fechou os olhos, o sabor de Mateus ainda em seus lábios, e deixou-se levar. O sabor de Mateus ainda pairava nos lábios de Clara enquanto ela se deitava, a escuridão do quarto envolvendo-a como um véu. O eco daquele beijo, ardente e proibido, pulsava em suas veias, misturando êxtase com uma culpa que ela não podia ignorar. A fazenda Santa Luzia, adormecida sob a luz prateada da lua, parecia guardar seu segredo, mas Clara sabia que a noite havia mudado tudo. O que antes era uma faísca, agora era uma chama. E ela temia queimar-se, ou pior, fechando os olhos, ela tentou apagar a memória do corpo firme de Mateus contra o seu. Mas o calor dele parecia impregnado em sua pele, um lembrete insistente de que não havia volta. O sol da manhã trouxe consigo uma brisa fresca, como se tentasse apaziguar o tumulto que Clara carregava. Ela se levantou cedo, escolhendo um vestido simples de algodão cinza, o tecido solto escondendo as curvas que na noite anterior haviam sido traçadas pelas mãos de Mateus, seus cabelos presos em uma trança firme. Ao descer para o pátio, o burburinho dos trabalhadores já enchia o ar, misturado ao aroma doce dos grãos de café. Mas havia algo diferente. Olhares furtivos, murmúrios abafados que cessavam quando ela se aproximava. Clara apertou os lábios, o peito apertado com a certeza de que seu momento com Mateus não havia passado despercebido. Mateus estava no galpão, organizando ferramentas, o corpo movendo-se com a mesma energia que sempre a fascinava. A camisa, ligeiramente desabotoada, revelava a pele bronzeada de seu peito, e Clara sentiu. Ele ergueu os olhos ao vê-la, e um sorriso sutil curvou seus lábios, mas havia uma sombra de cautela em seu olhar.
Bom dia, dona Clara, disse a voz mais contida do que o do sol. As sacas estão prontas para o mercado. Alguma ordem nova? Ela forçou um tom profissional. Continue com o carregamento, Mateus. E mantenha os olhos abertos. Não quero mais problemas com João. Mas suas palavras soaram frágeis, como se o peso da noite anterior as tornasse menos convincentes. Enquanto o dia avançava, durante o almoço, Clara ouviu Carlinhos, o trabalhador falante, comentar com um colega. A patroa tá de olho no novato, hein, Samhain? Quem diria que Dona Clara ia cair na lábia de um peão? A risada que se seguiu cortou Clara como uma faca, e ela se afastou, as mãos cerradas, o orgulho ferido. Mas o pior veio à tarde, quando uma carroça parou na entrada da fazenda, trazendo uma mulher de meia-idade, o rosto marcado pelo sol e os olhos duros como pedra. Era Dona Rosa, a mãe de Mateus. Clara observava de... Você tá louco, Mateus? Exclamou a mulher, a voz alta o suficiente para atrair olhares. Se envolver com a patroa? Ela é mais velha, rica, e você acha que isso vai dar em quê? Só vergonha para nossa família. Mateus tentou acalmá-la, mas suas palavras eram abafadas pela indignação da mãe. Clara, escondida atrás de uma pilha de sacas, sentiu o estômago revirar. Cada palavra de Rosa era um espelho, refletindo os medos que ela tentava ignorar. Naquela noite, Clara chamou Mateus para a casa principal. A sala, iluminada por uma única lamparina, parecia menor com ele ali, a presença dele preenchendo o espaço. Ele ficou de pé, os braços cruzados, a camisa colada ao corpo pelo calor da noite. "O que a senhora queria falar, dona Clara?" perguntou, mas seus olhos diziam que ele sabia que não era só sobre trabalho. Clara hesitou, os dedos brincando com a borda de um pano sobre a mesa. "Ouvi sua mãe hoje", disse finalmente, a voz baixa. "E os trabalhadores, eles estão falando de nós, Mateus, e eu tenho um passado que não posso ignorar." Ela Antes de meu marido morrer, houve um escândalo. Ele foi acusado de subornar fornecedores e eu fui arrastada na lama com ele. As pessoas ainda falam disso e agora, com você, João sabe. Ele pode usar isso contra mim. Mateus deu um passo à frente, o rosto endurecido, mas a voz suave. Eu não ligo pro que dizem, Clara. E João? Ele não vai tocar em você enquanto eu estiver aqui. Ele usou seu nome pela primeira vez, sem o dona, e o som foi como uma carícia. Ela ergueu os olhos, encontrando os dele, e viu algo que a fez tremer. Não apenas desejo, mas uma promessa, uma lealdade que ia além do que ela podia compreender. Você não entende, murmurou. Isso pode destruir tudo. A fazenda, minha reputação, nós. Mas, mesmo enquanto falava, ela se aproximou, atraída por ele como uma mariposa por uma chama. Mateus segurou seus ombros, os polegares traçando círculos suaves em sua pele. "Nada vai nos destruir se estivermos juntos", disse, a voz firme. O calor de suas mãos a envolveu, e por um momento ela deixou-se levar, inclinando-se até que suas testas se tocassem, o fôlego misturando-se em um silêncio carregado. Mas a paz foi interrompida por um estrondo vindo do pátio. Gritos ecoaram, e Mateus se afastou, os olhos alertas. "Fique aqui", ordenou, correndo para a porta. Clara, ignorando o medo, seguiu, o coração na garganta. No pátio, o caos reinava. As cercas do depósito estavam destruídas, sacas rasgadas espalhadas pelo chão. João estava lá, à frente de 5 homens, um sorriso cruel no rosto. "Chegou a hora, dona Clara", gritou ele, brandindo uma barra de ferro. "Você acha que pode me humilhar e sair impune?" Mateus se colocou entre Clara e os invasores, o corpo tenso, as mãos cerradas. "Você não toca nela, João", rosnou, a voz como um trovão. "Se quer briga, é comigo." Os homens de João avançaram e a luta explodiu. Mateus era rápido, derrubando um com um soco preciso, esquivando-se de outro com agilidade. Mas eram muitos, e Clara, vendo um deles tentar acertá-lo com um grito, ela golpeou o homem, que caiu com um gemido. "Clara, volta!" gritou Mateus, mas ela já estava ao seu lado, o rosto feroz.
Não vou te deixar sozinho, disse, a voz tremendo, mas firme. Juntos, eles enfrentaram os invasores, a adrenalina pulsando em suas veias. João, vendo seus homens caírem, tentou fugir, mas Mateus o alcançou, derrubando-o com um golpe que ecoou no pátio. Ofegante, ele amarrou as mãos de João com uma corda. Enquanto os trabalhadores alertaram, quando a poeira baixou, Clara e Mateus estavam frente a frente, o pátio iluminado pelas tochas caídas. O rosto dela estava sujo de terra, o vestido rasgado no ombro, mas seus olhos brilhavam com uma força que ele nunca tinha visto. Você tá bem? Perguntou Mateus, a voz rouca, estendendo a mão para tocar o rosto dela. Ela assentiu, mas suas mãos tremiam. E você? Antes que ele pudesse responder, ela segurou sua mão, os dedos entrelaçando-se com os dele. O toque era uma âncora, uma promessa de que os trabalhadores os cercavam, alguns com olhares de respeito, outros com desconfiança. Mas Clara não se importava. Pela primeira vez, ela enfrentou os olhares, sua voz clara ecoando no pátio. Mateus não é só um trabalhador. Ele é meu parceiro. Quem tiver problema com isso, pode ir embora agora. Um silêncio pesado caiu, mas ninguém se moveu. Zé, o capataz, deu um passo à frente, assentindo. A senhora manda, dona Clara, e o Mateus provou que é dos bons. Murmúrios de concordância seguiram. Ainda assim, naquele momento, ela sentiu uma liberdade que não conhecia há anos. Enquanto os trabalhadores dispersavam, Mateus puxou Clara para um canto, os olhos brilhando com uma mistura de alívio e algo mais profundo. Você foi incrível lá, disse, a voz baixa, quase um sussurro. Mas ainda temos João para lidar. Ele não vai parar. Clara apertou a mão dele, o calor de seu toque dando-lhe coragem. Então vamos enfrentá-lo juntos, respondeu. A voz firme, sob a luz tremeluzente das tochas, ela viu o futuro que poderia ter, não apenas com a fazenda, mas com ele. E pela primeira vez, não sentiu medo. Mateus inclinou-se, seus lábios roçando a testa dela em um gesto tão terno que fez seu coração apertar. Eles ficaram ali de mãos dadas, o pátio agora silencioso, enquanto as estrelas testemunhavam o laço que os unia, forte o suficiente para enfrentar qualquer tempestade. As estrelas brilhavam com uma intensidade quase desafiadora, como se aprovassem o laço que unia Clara e Mateus. Suas mãos entrelaçadas, o pátio da fazenda Santa Luzia, ainda marcado pelo caos da batalha contra João, parecia respirar alívio, mas Clara sentia o peso do momento. A declaração pública de seu amor por Mateus, feita em um impulso de coragem, ecoava em seu peito como um tambor, misturando orgulho com uma ponta de medo. O toque quente da mão dele, firme e reconfortante, era único. Enquanto os trabalhadores se dispersavam, levando João e seus comparsas para serem entregues às autoridades, Clara sentiu o olhar de Mateus sobre ela, uma promessa silenciosa de que o futuro, embora incerto, seria enfrentado juntos. Ela apertou os dedos dele, o coração pulsando com uma determinação nova, e sob o céu vasto de Minas Gerais, deu o primeiro passo em direção a uma vida que nunca havia ousado imaginar. Os dias seguintes foram de reconstrução. A fazenda, ferida pelo ataque, exigia reparos urgentes, cercas quebradas, sacas danificadas, máquinas desalinhadas. Clara liderava com a energia de sempre, mas agora havia uma leveza em seus passos, uma suavidade em seu sorriso que os trabalhadores notavam. Ela usava um vestido de linho verde-água, o tecido dançando com o vento quente, e seus cabelos, soltos em ondas suaves, brilhavam sob o sol. Mateus, promovido oficialmente a gerente após sua bravura, trabalhava ao lado dela, o corpo forte movendo-se com propósito. Seus olhos, sempre que encontravam os dela, carregavam uma intimidade que fazia o ar parecer mais denso, como se cada olhar fosse uma continuação da noite em que se entregaram um ao outro. Mas a paz era frágil. Os murmúrios não cessaram, pelo contrário, ganharam força. No mercado da cidade, onde Clara negociava os grãos, ouviu sussurros de comerciantes. Dona Clara com o peão, ela caiu baixo. Na fazenda, alguns trabalhadores, como Carlinhos, continuavam a lançar olhares de desaprovação. Até Dona Rosa, a mãe de Mateus, voltou à fazenda, dessa vez com um pedido de desculpas tímido,
mas ainda carregado de preocupação. Eu só quero o melhor para o meu filho, disse ela, os olhos fixos em Clara. Mas vejo que ele te ama. Só espero que isso não o destrua. Clara absorvia cada golpe com a cabeça erguida, mas à noite, sozinha na casa principal, o peso das palavras o alcançava. Sentada à mesa de madeira, com um copo de café esfriando em suas mãos, ela se perguntava se o amor valia o preço. Mateus, percebendo sua inquietação, ele aparecia após o expediente, a silhueta alta desenhada contra o crepúsculo, e sentava-se com ela, ouvindo em silêncio ou contando histórias simples de sua infância, sua voz grave acalmando as tempestades internas dela. Uma noite, sob um céu cravejado de estrelas, ele segurou o rosto dela, os polegares traçando a curva de suas bochechas. Você é mais forte do que eles pensam, Clara, e eu não vou deixar você carregar isso sozinha. Foi essa promessa que a sustentou quando João, mesmo preso, um advogado da cidade, chegou à fazenda com uma carta, supostamente escrita por João, detalhando o escândalo do passado de Clara, as acusações de suborno contra seu falecido marido, as insinuações de que ela sabia de tudo. A carta, espalhada por fofoqueiros, reacendeu as línguas maldosas. Clara, ao lê-la, sentiu o chão tremer sob seus pés, mas Mateus estava lá, rasgando o papel com um gesto firme. Isso não muda quem você é, disse ele, os olhos faiscando com uma determinação que a fez acreditar. Por um momento, a virada veio em uma tarde dourada, quando os pés de café brilhavam sob o sol de fim de primavera. Clara e Mateus trabalhavam juntos no campo, colhendo grãos maduros, o aroma doce envolvendo-os. Ele carregava um cesto pesado, a camisa aberta no peito, o suor brilhando em sua pele bronzeada. Clara, com as mãos sujas de terra, ria de uma piada boba que ele contara, e por um instante o mundo parecia perfeito. Foi então que Mateus parou, largando o cesto, e a puxou para Clara, disse a voz grave, mas tremendo de emoção. Eu não quero mais esconder o que sinto. Não ligo pro que dizem. Quero você, para sempre. Ele tirou do bolso um anel de prata, simples, mas gravado com as iniciais deles, e se ajoelhou, os olhos fixos nos dela. Casa comigo. Clara ficou sem ar, as lágrimas embaçando sua visão. O anel brilhava na mão dele, um símbolo de algo maior do que as fofocas, maior do que o passado. Ela segurou o rosto de Dinoque, segurou o rosto dele, sentindo a aspereza de sua barba sob os dedos, e sussurrou. Eles se beijaram ali, entre os pés de café, um beijo que selava não apenas um compromisso, mas uma vitória contra tudo o que tentara separá-los. O casamento aconteceu em um dia fresco de início de verão, sob o céu azul de Minas Gerais. Não houve luxo, apenas uma cerimônia simples no pátio da fazenda, com os trabalhadores mais leais, como Zé, e alguns amigos da cidade. Clara usava um vestido branco de algodão, os cabelos adornados com flores silvestres que Mateus havia colhido. Ele, em uma camisa branca e calça de linho, parecia um príncipe rústico. Sob a sombra de uma árvore de café, eles trocaram votos, as mãos entrelaçadas, prometendo amor e lealdade. Os trabalhadores aplaudiram, e até Carlinhos, com um sorriso relutante, juntou-se à celebração. Dona Rosa, com lágrimas nos olhos, abraçou Clara, murmurando: Você é família agora. Os anos que se seguiram foram de crescimento. A fazenda Santa Luzia floresceu, tornando-se referência na região, não apenas pelos grãos de qualidade. Clara e Mateus, agora parceiros em todos os sentidos, expandiram os negócios, construíram novas instalações e contrataram mais trabalhadores. 2 filhos vieram, Ana, com os olhos profundos da mãe, e Lucas, com o sorriso travesso do pai. As crianças corriam pelos campos, enchendo a fazenda de risadas, e Clara, vendo-os brincar, sentia uma plenitude que nunca imaginara possível, mas a lição mais profunda veio do que haviam enfrentado. O amor, Clara aprendeu, era coragem, a escolha de enfrentar o mundo de mãos dadas, mesmo quando as vozes ao redor tentavam silenciar o coração. Ela e Mateus provaram que o que é verdadeiro resiste, não porque é fácil, mas porque é necessário.
Cada olhar que trocavam, cada toque, era um lembrete de que haviam escolhido um ao outro, contra todas as probabilidades. Uma noite, anos depois, Clara e Mateus sentaram-se na varanda da casa principal, agora ampliada para abrigar sua família. O céu estava claro, as estrelas brilhavam. Clara, e agora com fios grisalhos misturados aos cabelos castanhos, apoiou a cabeça no ombro de Mateus, sentindo o calor familiar de seu corpo. Ele, com rugas suaves marcando o rosto, segurou a mão dela, o anel de prata ainda brilhando em seu dedo. Você já pensou onde estaríamos se não tivéssemos arriscado? Perguntou ela, a voz suave, quase perdida no canto dos grilos. Mateus riu baixo, o som reverberando em seu peito. Não penso nisso. Ele inclinou-se, beijando-a, com a mesma ternura da primeira vez. E Clara fechou os olhos, deixando o amor deles, testado e fortalecido pelo tempo, envolvê-la como uma canção. Enquanto a lua subia, iluminando os campos de café, Clara sentiu uma paz profunda. A fazenda, os filhos, o homem ao seu lado, tudo era prova de que o amor, quando verdadeiro, não apenas sobrevive, mas transforma. E naquela noite, com o vento sussurrando promessas de novos amanhãs, ela soube que havia encontrado seu lar, não apenas na terra, mas no coração de Mateus,